Estamos novamente aqui no ambiente da Escola Família de Correntina e a gente vai hoje contribuir aqui trazendo orientações, né, para a gravação de videoaulas. A gente vai fazer uma série de videoaulas sobre produção de banana, né, e aí assim, eu quero deixar claro que essas orientações são voltadas para produtores, né, que produzem aí em uma maior escala, né. A gente tem entendimentos pelo Bahia Produtiva que a gente acompanha, são produtores aí que têm áreas de área coletiva, mais em torno aí de 50 a 60 hectares, né, e produtores que produzem para um comércio, né, para um mercado que tem uma maior exigência com relação aí a tamanhos de frutos, né, são frutos que eles precisam passar por um processo de classificação no momento da comercialização. E essa classificação ela vai diferenciar o valor aí final que o produtor vai receber. Então, essa orientação, lógico, para outros produtores que têm apenas uma planta na casa, não seria a mesma orientação nos tratos culturais. Lógico que alguns tratos eles podem se ajustar, a família pode adequar, mas, por exemplo, no trato cultural, digamos aí, desbrota, né, que alguns chamam de matação de muda, a orientação ela seria diferenciada. Aqui na EPA a gente vai trazer uma orientação, como é uma área, né, que já tem um número de plantas e eles vão ampliar, estão em processo de ampliação dessa área, então a gente vai trazer uma orientação, né, para ajuste e a gente já identificou aqui que vai necessitar de algumas adequações. Aí, inicialmente, né, a gente vai abordar, falar aqui sobre a questão do espaçamento no momento de realizar aí o plantio. Com relação ao espaçamento, existem aí diversos espaçamentos que podem ser utilizados. A definição do espaçamento ele vai estar relacionado aí ao nível tecnológico que o produtor vai adotar ali nesse bananal, como irrigação, né, como adubação e também a mão de obra que ele tem ali. Então, isso vai definir, uma das questões que define o espaçamento. Uma outra questão que vai definir o espaçamento do bananal no momento da implantação é o porte da minha planta, né? A minha planta ela tem um porte baixo, né? E aí tem algumas variedades que tem um porte baixo, como a banana, né? A prata, a anã, então tem porte baixo. Aí tem bananas, né? Algumas variedades que tem porte médio, então aí eu vou usar, lógico, são plantas que têm um desenvolvimento maiores, eu vou usar um outro espaçamento. E também tem as bananas de porte alto, né? Como a Pacovan, a banana da terra, por exemplo. Então eu não posso utilizar, eu não posso realizar, fazer a implantação usando o mesmo espaçamento, por exemplo, de uma banana de porte baixo, né? A gente está aqui numa área que é implantada com a banana princesa, né? Ela tem porte aí médio. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o espaçamento que foi adotado para a implantação dessa área. E aí, assim, as fileiras elas podem ser simples, né? O que é simples? Onde vai ter uma sequência, vai ser a mesma distância sempre entre plantas e entre linhas. Então, o bananal todo vai ter esse mesmo espaçamento. E filas duplas, que é o caso aqui da EFA, né? Que foi essa área foi implantada no sistema de fila dupla. Né? A fila dupla eu vou ter sempre dois espaçamentos que vão ser iguais entre plantas e entre linhas, e aí depois eu vou ter uma rua que seja uma rua mais larga, né? E aí para eu implantar uma outra fila dupla. Então eu vou ter sempre blocos, né, de espaçamentos. Eu vou ter duas filas, espaçamento mais denso, uma rua larga, né, que vai ser a rua onde aí a gente vai estar movimentando e que para estar fazendo todos os tratos culturais até o processo de colheita. E depois eu vou ter um outro bloco e assim sucessivamente. Né? Eu posso ter uma área aí de 10 hectares, de 30, de 1 hectare, enfim. O cultivo entre espaçamento duplo, eu vou ter sempre aí blocos, né? Duas filas, uma rua larga, mais duas filas. Aí depois a gente mostra aqui como é que funciona essa disposição para vocês. Então aqui foi nessa forma que foi implantada. E aí, assim, quando a gente fala do espaçamento em fila dupla, a nossa irrigação ela vai estar sempre na fila dupla, né? Na rua mais estreita.
porque a rua mais larga é a rua onde eu já falei anteriormente, onde a gente vai estar fazendo o maior trânsito aí para estar fazendo os pratos culturais. Então, é uma rua que eu deixo livre, né, sem não vou ter presença de, se for principalmente aí por microaspersão, que hoje é um dos sistemas mais utilizados. Então, assim, se eu tenho ali, eu acabo atrapalhando na hora de trafegar ali com o cacho, na hora de passar, né, com algum equipamento para poder fazer a colheita, enfim. Então, essa rua larga, ela fica livre e a irrigação vem para a área, no caso aí da linha dupla. Para exemplificar melhor sobre o que é essa fileira, plantio em fileira simples e plantio em fileira dupla, Tauan vai me ajudar aqui a mostrar para vocês, utilizando a fita, como que seria isso, né? Como que acontece esse espaçamento. Lembrando que aqui é banana maçã princesa, porte médio, e a gente vai mostrar qual é o espaçamento em fileira dupla adequado para o plantio dela. Aqui foi utilizado, né, um espaçamento de 2 metros entre plantas, né, da fila dupla. Então tá aqui, ó, 2 metros, né, da fila dupla, aproximadamente. Às vezes na hora do plantio mesmo, a muda acaba sendo posicionada um pouco para lá ou para cá. E entre plantas também 2 metros. Então você tem 2 por 2 entre a fila dupla. Aí no caso da rua mais larga aqui, como é uma planta de porte médio, eles utilizaram 3 metros e meio. E aí assim, Tauan vai participar com a gente aqui também. Obrigada, Tauan. E a gente vai falar outras vantagens, né, desse plantio utilizando essa fila dupla. Aí, assim, uma outra vantagem que a gente verifica é o número de plantas. É porque, assim, ó, se fosse entre fila simples, todas as plantas elas iam ficar nesse espaçamento, né, de 2 por 2. No caso aqui, como é uma planta de porte médio, o ideal estaria sendo utilizando 2 metros e meio entre linhas e 2 metros entre plantas, por ela ser de porte médio. Mas como ela é de porte médio, a gente plantou em fila dupla, aí a gente acabou reduzindo o espaçamento entre plantas, o espaçamento entre a fila dupla, mas a gente ampliou esse espaçamento aqui, né, entre linhas, né, para 3 metros e meio, porque a gente também não pode adensar muito, porque acaba acontecendo competição, né, principalmente pela luz, né, e a competição pela luz, ela vai desfavorecer o bom desenvolvimento da planta e, consequentemente, o bom desenvolvimento aí do cacho, né? A gente vai ter cachos menores, vai ter frutos menores, porque a gente sabe que o sol é essencial, né, para o processo aí de desenvolvimento e produção das plantas e dos frutos. E aí uma coisa interessante que a gente percebe no plantio que a gente utiliza a fileira dupla é que nesse espaço da fila mais larga, quando o produtor ele é de médio ou grande porte, isso facilita o manejo, né? Por exemplo, a retirada dos cachos, né? Aqui, por exemplo, é adequado para passar um trator pequeno, para passar uma carroça com animal que muitos produtores utilizam, né? Para minimizar a quantidade de funcionário para carregar o cacho. E aí uma outra vantagem é que na hora da adubação a gente pode fazer esse processo aqui com o esterco, né? Às vezes a gente passa com um trator, com uma carroça, vai colocando as quantidades no meio da fileira mais larga e depois só tem o trabalho do processo de espalhar em cada muda, né? Em cada cova. Uma outra questão também que eu falei anteriormente é da irrigação. Que a irrigação, né, ela vai ficar nas fileiras duplas. No caso, nessa rua aqui larga, ela vai ficar livre. É uma outra questão mesmo que eu comentei com o Tauan, que a gente vai ajustar aqui nessa área aqui da EFA, os restos, né, das podas, das desfolhas, dos cortes de tronco. O ideal é que a gente deixe sempre na rua que está o micro, né? A água tem uma maior quantidade de água, até para favorecer também o processo de decomposição
E esse material aqui, quando ele decompõe, ele devolve novamente nutrientes ali para aquelas plantas. E o ideal é que, lógico, o solo deve estar sempre coberto, mas nessa rua mais larga, seria interessante a gente estar fazendo aí o cultivo, por exemplo, com alguma gramínea, né? Se for apenas para formar cobertura do solo, como um milheto, como um sorgo, ou então também fazer o plantio aí de alguma planta leguminosa, né? Que aí é muito interessante para as áreas, né, de banana, porque as leguminosas, às vezes, elas adicionam até 50% ali do que precisaria de nitrogênio, ali, por exemplo, aquele bananal, naquele determinado ciclo ali daquela planta. Então, tem aí a crotalária, tem a mucuna, né, que são plantas, tem o andu forrageiro. Então, essa rua aqui, no processo de produção de biomassa, produção de vegetal para a cobertura desse solo, seria interessante aí estar plantando ou leguminosa ou plantando aí também essa questão de gramíneas. Ou também pode ser consociado, né, gramínea e leguminosa. E quando o bananal está, né, no processo de implantação, né, aqui logo já tem um bananal adulto, mas a gente vai ver que logo aqui, né, atrás onde a gente está, tem uma área sendo implantada, está mais nova. A gente pode consociar com culturas mesmo, até para culturas, por exemplo, como feijão, como milho, que tem um ciclo mais rápido, né, 120 dias, 50 dias, melancia, isso. Então, assim, no processo de plantação, a banana vai demorar aí uns 120 dias para pegar um porte que vai trazer uma condição de maior sombreamento daquela área. Então, 120 dias você dá para colher em uma série de culturas, né, de ciclos mais curtos, né, ou a melancia, ou a abóbora, ou o feijão ou o milho. E quando você está implantando o bananal e você introduz essa cultura, uma outra cultura nessas ruas mais largas, você vai estar reduzindo, vai estar recuperando parte do capital que você investiu para implantar o seu bananal. Né? Então, tem essa vantagem também quando a gente faz essa implantação do bananal em fila, em espaçamento duplo, né? Porque se você não vai ter, por exemplo, aqui linhas de irrigação para atrapalhar no processo, né, de capina, de roçagem, de tratos culturais daquela outra cultura que você vai implantar. Isso. E aí, essas duas práticas que você trouxe é muito importante para o produtor, né? Uma que é a adubação verde, que você consegue economizar na compra do nitrogênio, né? Aí, consequentemente, diminui o seu gasto, mas aumenta o seu capital, o seu lucro. E a outra coisa é a adição de um cultivo cultural, né? E é isso que você traz, a importância disso para diminuir, para recuperar o que já foi investido. Além disso, todas essas práticas ela enriquece o solo, né? Não só a leguminosa, não só as gramíneas, mas também as plantas culturais através da produção da biomassa que vai ser depositada no solo, que vai se decompor e que aí você vai ter um bananal equilibrado nutricionalmente, né? Vai ter a necessidade de você utilizar menos a adubação. E aí a gente sabe que hoje, principalmente hoje, né, durante a pandemia, a gente percebe a alta aí nos insumos, né? Nos insumos para a produção, principalmente o adubo, que está nas alturas. Né? Com certeza. Então, assim, não existe produção nenhuma, eu digo assim, nenhuma mesmo, quando a gente pensa em adubar somente com adubo mineral. O solo, ele precisa de adubação orgânica. Para a planta absorver melhor o adubo mineral, né, o adubo químico, aí que são as fontes mais de forma solúvel, né, que é principalmente aí o mais utilizado, o potássio e o nitrogênio, né, são os adubos mais utilizados hoje para a produção, né, adubos minerais. Então, até para eles serem absorvidos, né, melhor pelas plantas, é preciso ter um equilíbrio ali naquele solo de matéria orgânica, né? Porque quanto mais tem matéria orgânica, mais tem micro-organismos, e esses micro-organismos auxiliam, ajudam aí também no processo, né? E facilita a absorção desses minerais pelas plantas. Então, assim, a adubação orgânica, ela é essencial, né? A gente tem que considerar que a nossa adubação mineral, ela tem que ser suplementar.
Aqui na EFA, a adubação ela é feita apenas orgânica, né? Eles não fazem uso da adubação mineral, mas quando a gente fala de áreas aí que tem uma produção em larga escala, né, que tem um comércio mais exigente, que não está considerando, né, se usou adubo mineral ou não, então assim fica complicado usar só adubo orgânico, principalmente no início. Suzy, é possível converter uma área de adubação que utiliza adubação mineral só para utilizar adubo orgânico? É possível, só que assim, de imediato, não. Eu vou mudar agora esse ano, não vou usar mais adubo mineral. Precisa um período de transição, precisa né? um período exatamente de transição, porque assim, o adubo orgânico que eu coloco hoje, o meu esterco que eu coloco hoje, aqui ele passa pelo processo primeiro de decomposição, ele precisa passar pela umificação para depois mineralizar. Então, isso é tempo, isso leva tempo. O esterco, da forma que ele está aqui hoje, lógico, ele já vai ser colocado aqui, nem todos os nutrientes que estão nele aqui já vai ser absorvido pela planta, não. Isso leva até ano para um adubo que está aqui, algum nutriente que está aqui, ser disponibilizado para essas plantas. E aí, assim, a adubação orgânica, Tauan, ela é essencial, principalmente no fornecimento de macros, mas de micronutrientes. Né? Micronutrientes são aqueles nutrientes que eles são essenciais, porque a planta ela não desenvolve e completa seu ciclo se não tiver aquele adubo no solo, mas eles estão em pequenas quantidades, que muitas vezes você nem encontra com facilidade para adquirir. E os adubos orgânicos, eles conseguem trazer esse micronutriente na quantidade ali que as plantas, de modo geral, vão precisar. Agora, eu coloco o esterco hoje, depois de amanhã, daqui 15 dias, meu micronutriente vai ser liberado? Não. Então, assim, é possível a conversão? É possível, mas é simples, é em 1 ano, é em 2 anos? Isso a gente vai ter que acompanhar por meio de análise de solo para ver como é que está. Se a gente considerar esse solo aqui, se considerar não, na verdade é um grande reservatório de nutrientes. Então, se minha caixa aqui, vou considerar esse solo aqui como uma grande caixa, se ela estiver cheia de nutrientes, então através da análise eu vou detectar e vou ver. É possível a gente começa primeiro reduzindo a adubação mineral e depois deixando apenas a adubação orgânica. Isso eu estou falando, gente, para quem produz com grande escala, né, que acaba tendo essa necessidade de suplementar com a adubação mineral, né? Agora sim, de modo geral, as orientações que a gente está trazendo, o agricultor que tem apenas uma planta, né, uma touceira ali, esses tratos culturais muitas vezes desbaça, desfolha, sabe? Assim, acaba não levando tanto em consideração, porque é uma produção para o consumo, que ele vai consumir desde o fruto maior até o fruto menor, sem nenhum problema. Agora, quando você pensa na comercialização, não. Quando você pensa na comercialização, se você não fizer adequadamente os tratos culturais, né, e isso é uma realidade, você às vezes fica metade do cacho ali, tudo na roça, que são chamados aí o refúgio, a reba, né? E aquilo é prejuízo, porque o produtor não tem para onde mandar, né? Não fica lá aquela pilha, muitas vezes fornece ali para os animais, mas é muito prejuízo para o produtor. Né? Então a gente precisa seguir todas as orientações para a gente ter um cacho com bom tamanho e uma boa uniformidade no tamanho, né, desses frutos. Aí vem a parte nutricional também, por exemplo, deficiência, pode causar rachadura no fruto, pode causar despencamento. Né? Então, quando a gente pensa em produção de larga escala e que a gente está produzindo para atender o mercado e que o mercado tem aquela exigência, então a gente tem que direcionar, né, os nossos pratos culturais baseado produzir com aquela qualidade que aquele comércio nos exige que seja produzido. Isso. E aí a produção ela precisa ser ligada exatamente à demanda do comércio. Se o comércio quer um fruto maior, a gente tem que oferecer um fruto maior. Se o mercado, os consumidores preferem um fruto menor, porém mais cheio, aí a gente tem que oferecer exatamente o que o mercado quer, porque é o mercado quem garante a sobrevivência do produtor, né? Através da compra, através indiretamente do financiamento para me garantir a adubação, né? A adubação, pagar os funcionários para o cuidado, para a manutenção da minha família e por aí vai. Pagar energia com irrigação, que não fica tão baixa, né? Com relação ao espaçamento, né, duplo, uma outra vantagem, só para a gente exemplificar, é o número de plantas. Você acaba tendo o maior número de plantas, né, por área ali cultivada.
por exemplo, aqui banana porte médio, você estaria utilizando aí 2,5 por 2,5, ou então um espaçamento aí seria 2,5 por 3 ou 2 por 3, né? Existem vários espaçamentos, como eu estou falando, porque assim, mesmo com porte médio, necessitando um espaçamento maior do que, por exemplo, uma cultura de porte baixo, a depender do nível tecnológico, o que eu falo, o que seria esse nível tecnológico? A irrigação para suplementar, adubação, o quanto eu estou disposto a investir com adubação. Então, assim, se eu posso suplementar a minha adubação, então eu posso adensar um pouco mais, porque eu vou suprir ali aquela demanda. Mas tem um outro fator que aí não tem como eu interferir. Quando eu adenso, eu tenho mais sombreamento, né? Mas aí, assim, a gente vai fazer umas continhas aqui para a gente levar em consideração o número de plantas, por exemplo, por hectare. Porte médio aqui, 2 por 3. Vamos dizer que a gente colocaria 2 por 3. 2 por 3 dá 6, né? Então, eu teria uma planta a cada 6 metros quadrados. Um hectare tem 10 mil metros quadrados. 10 mil dividido por 6, quantas plantas, Salvan? 1.666. Então, eu teria a condição de colocar 1.666 plantas por hectare. Tá? Isso, porte médio. Agora, se eu planto em fileira dupla, né? Então, a gente utilizou aqui 3,5, aqui poderia ser até 3, mas eles utilizaram 3,5 sem problema. 3,5, Tauan, 3,5 mais 2 metros. 5,5. 5,5, né? Vezes 2. 11 metros. 11 metros. Agora, 20 mil dividido por 11. 1.811. Então, 1.811. A gente tem aí quase 200 plantas a mais, né? Plantando em fileira. 200, não é isso? O outro foi 1.600 e pouco, essa 1.800. Então, 200 plantas aí a mais, né? Então, 200 cachos a mais. Então, é quase talvez mais de 1.000 quilos a mais, né? Você consegue colher por ano quando planta dupla. E aí, assim, você vai ter um sombreamento, né, maior lá entre as duas filas duplas, mas aí você vai ter insolação maior aqui, né? Insolação maior nessa fila, que aí também acaba não tendo tanta competição por luminosidade e vai ter um desenvolvimento aí considerado de boa qualidade, né? Mesmo você fazendo plantio assim. Aí você vai ter que suplementar com uma irrigação, com água, né? Com adubação. E aí tem uma outra questão que a gente pode observar, que os cachos, né? Quando são plantados em fileira dupla, todos os cachos eles tendem a soltar, né? A planta solta o cacho para a área que tem essa maior insolação. Então, isso facilita. E aí isso tem a ver diretamente com a questão da busca pelo sol, né? As mudas mais novas estão num extrato menor, então ela está aqui, e aí o normal é que ela cresça no sentido que tem a luz, então ela vai para o lado que tem maior luminosidade. O outro lado, como é mais perto, as folhas das maiores fecham, então não tem luz. Então as plantas normalmente não buscam aquele lado, mas o lado oposto. Com certeza. E aí isso facilita no momento da colheita, porque imagina, você vai entrar aqui e seus cachos vão estar todos nessa direção. Né? Então isso também facilita. Com relação ao tempo de produção, de soltar o primeiro cacho, como é que fica você fazendo esse espaçamento? Uma coisa é certa. Você, quando tem um espaçamento maior, você tem mais luz, né? Então você tem menos competição ali, as plantas elas tendem a soltar o cacho mais rápido. Só que você vai ter um menor número de cacho. Quando é mais adensado, demora um pouco. Então, assim, tudo isso o produtor tem que estar levando em consideração. Mesmo assim, hoje a gente orienta porque é extremamente viável fazer o plantio em fileira dupla. Então, sem nenhum problema, a gente super recomenda a fileira dupla porque facilita os outros fatos culturais que envolvem mão de obra e que envolvem custo. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR,
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.